Estamos de volta com o programa Apostila, esse é o segundo bloco. O tema de hoje é a intervenção federal e estadual. E nesse momento nós vamos esclarecer as dúvidas que possam ter ficado do primeiro bloco em relação a esse tema tão importante para quem está se preparando para os concursos, provas do exame de ordem. Então é um tema muito instigante o que envolve a intervenção federal. Pergunto então aos colegas aqui do estúdio se ficou alguma dúvida em relação ao tema intervenção federal. Professor, eu gostaria de saber se o não pagamento de precatórios autoriza a decretação da intervenção federal. Ótima pergunta formulada pela nossa colega Caroline. A pergunta da Caroline é se o não pagamento de precatórios pelo Estado membro já para a decretação da intervenção federal. Tema interessantíssimo esse. Vejam só, o não pagamento de precatórios pelo Estado membro, em tese, configura o descumprimento de uma decisão judicial. Desobediência de decisão judicial, em tese, pode gerar a intervenção federal. É o que determina a Constituição. Entretanto, na jurisprudência do STF, o tema já foi apreciado. E o seguinte, vejam só, o simples não pagamento de precatórios, quando os recursos do Estado são escassos, são limitados, e há outros investimentos a serem feitos em áreas tão importantes como saúde e educação, não autoriza a intervenção federal. Portanto, o simples não pagamento de precatórios por si só, quando os recursos do Estado são limitados e há outras obrigações a cumprir de igual hierarquia, como, por exemplo, a necessidade de prestação dos serviços básicos em áreas como saúde e educação, não autoriza a intervenção federal, segundo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, anotem o precedente do caso dos precatórios, que, segundo o Supremo, não autoriza a intervenção federal, não pagamento de precatórios, quando os recursos do Estado são escassos. O precedente IF de intervenção federal 164 de São Paulo. Pesquisem em casa esse precedente, ok? Mais alguma pergunta agora das colegas da web? Professor, na intervenção federal por desobediência à ordem ou decisão judicial, de quem será a competência para requisitar a intervenção quando a decisão descumprida for proveniente da Justiça do Trabalho? Mais uma pergunta muito pertinente, formulada pela colega da web que nos acompanha em Belo Horizonte. Vejam só, eu dizia a vocês no primeiro bloco que a desobediência à ordem ou decisão judicial pode ensejar a intervenção federal. E de quem é a competência para requisitar essa intervenção? Do presidente da República. Quem é que requisita, ordena ao presidente que decrete a intervenção federal no Estado? Pode ser o STF, o STJ ou o TSE, de acordo com a natureza da matéria que estiver sendo descumprida através daquela decisão. Se a matéria é constitucional, compete ao STF requisitar. Se a matéria é infraconstitucional federal, compete ao STJ. Se a matéria é eleitoral, compete ao TSE. E a pergunta da colega é a seguinte: e se a decisão descumprida pelo Estado membro for proveniente da Justiça do Trabalho? Eu acrescento ainda a esse questionamento o seguinte: e se a decisão descumprida pelo Estado membro for proveniente da Justiça Militar? De quem será a competência para requisitar a intervenção federal em face do presidente da República? Nessas duas situações, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, competirá ao STF a requisição da intervenção federal. Competirá ao próprio Supremo Tribunal Federal, conforme já restou decidido nos precedentes que vocês também vão pesquisar em casa, IF de intervenção federal 230, 231 e 232. Mais alguma pergunta aqui no estúdio? O trânsito em julgado da decisão judicial é pressuposto para intervenção? Bem, a Raquel nos pergunta o seguinte: essa decisão judicial
que, uma vez descumprida, enseja a intervenção federal, será que essa decisão judicial descumprida já tem que ter transitado em julgado para que ela possa ensejar a intervenção federal? Ou será que, mesmo as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado, que vierem a ser descumpridas pelo Estado-membro, também podem ensejar a intervenção federal? E a resposta também já nos foi dada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente da IF 94, IF de Intervenção Federal 94 do STF. Quando então o Supremo decidiu o seguinte: o trânsito em julgado da decisão judicial descumprida não é pressuposto para a decretação da intervenção federal. Portanto, mesmo as decisões judiciais não transitadas em julgado, que vierem a ser descumpridas pelos Estados-membros, poderão sim, em tese, ensejar a decretação da intervenção federal. IF 94. Colegas de Belo Horizonte, terra do nosso pão de queijo, alguma pergunta? Meu nome é Jaqueline, eu sou aluna do Pretório e eu gostaria de saber se na intervenção estadual cabe recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça que defere o pedido de intervenção em município. Muito bem, mais uma pergunta muito pertinente lá de Belo Horizonte, das colegas do curso Pretório. Veja que interessante a pergunta, hein? Em se tratando de intervenção do Estado em um seu município, Estado que está decretando intervenção em algum município, uma vez tendo o Tribunal de Justiça do Estado deferido, requisitado essa intervenção do governador, o Tribunal de Justiça requisita a intervenção do governador, porque o modelo federal também é projetado para a intervenção estadual, TJ requisita a intervenção ao governador, em face do descumprimento de princípios apontados na Constituição do Estado. É o que dispõe o artigo 35, inciso 4º da Constituição. Neste caso, a pergunta é: da decisão do TJ, do Tribunal de Justiça, que defere o pedido de intervenção estadual no município, cabe recurso extraordinário para o STF? Essa é a pergunta. E a resposta está materializada na súmula 637 do STF. O próprio Supremo já analisou a questão, súmula 637. Nessa súmula, o Supremo decidiu o seguinte: não cabe recurso extraordinário da decisão do Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Eis o teor da súmula 637. Fundamento: por que não cabe o recurso extraordinário em face dessa decisão do Tribunal de Justiça? Porque, segundo o Supremo, ao deferir pedido de intervenção estadual em município, a decisão, o acórdão do Tribunal de Justiça não tem natureza jurisdicional. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça se reveste de caráter político-administrativo, é uma decisão política administrativa, e não uma decisão jurisdicional. Por tal razão, não cabe recurso extraordinário em face desse acórdão do Tribunal de Justiça que autoriza a intervenção do Estado em algum município. Mais alguma pergunta aqui do estúdio? Finalizamos as perguntas, portanto, neste segundo bloco, no que pertine ao estudo da intervenção federal, e, a partir do terceiro bloco, vamos dar início ao formulário quiz de perguntas e respostas, através do qual os nossos alunos terão a oportunidade de responder as mais atuais questões de concursos públicos, exame de ordem, envolvendo o tema da intervenção federal. Aguardo todos no terceiro bloco, portanto.